Salve pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo especialmente para vocês que comentam aqui nos comentários dos vídeos a partir de um comentário feito de um vídeo que eu tinha realizado sobre leituras fáceis, médias e difíceis de filosofia. E alguém comentou pedindo mais exemplos de leituras dentro desses três níveis no mundo filosófico. E é sobre isso que falarei hoje nesse vídeo. E antes disso, um convite super especial. Vocês também sempre me perguntam quando sairá uma nova turma do meu curso completo de filosofia. É um curso super completo, com 50 horas de vídeo, com mais de 600 páginas de material. Sim, exatamente. Então, tudo aquilo que eu construí durante os mais de 20 anos no mundo da filosofia, eu estou então disponibilizando nesse curso a partir dos materiais de apoio, a partir dos textos, a partir dos resumos que eu possuo. Então fica o convite para vocês conhecerem a estrutura do curso, é só clicar no link que está aqui na descrição e acessar aí o conteúdo do curso, valores e tudo mais. Então fica esse convite para vocês. Então vamos ao tema do vídeo. Separei aqui vários exemplos para fazer um comentário complementando aquele vídeo que eu já tinha feito, tratando de leituras fáceis, de leituras difíceis, de leituras intermediárias. Falaremos sobre isso então agora. Mas já antecipo um breve comentário que é importante sempre de mencionar, o que significa um livro fácil ou difícil na filosofia. Nós temos que analisar sob dois pontos de vista. Primeiro é do leitor e segundo do texto. Então, o leitor tem um peso importante aqui nessa análise. Por quê? Porque quando eu falo do leitor, eu tenho que saber qual o nível que ele está situado. Se é alguém que está começando os estudos em filosofia, se é alguém que está num nível intermediário ou no nível avançado. Porque o mesmo leitor ele pode estar começando os estudos na graduação, ele pode ter terminado a graduação, ele pode estar terminando o doutorado, ou ele pode ser um autodidata. Então tudo isso acaba influenciando muito no nível de dificuldade de uma obra filosófica. Se eu pegar, sei lá, um livro do Heidegger, se eu pegar um livro do Levinas, ou se eu pegar um livro do Hans Jonas, três exemplos aí que depende muito aquilo que o leitor já conhece. Para dominar, por exemplo, a questão do ser e do ente em Heidegger, para dominar a questão da alteridade, toda a crítica em torno da alteridade que Levinas desenvolve, defendendo a alteridade, criticando as éticas anteriores, as éticas contratualistas, por exemplo, ou mesmo pela via de Hans Jonas, o que o leitor sabe sobre o princípio de responsabilidade de Jonas e qual a relação dele com o imperativo categórico. Tudo isso acaba sendo importante. Então o primeiro comentário é esse, Qual é o nível do leitor na filosofia? É alguém que está começando? É alguém que já estuda? É alguém que está num nível avançado? E o segundo comentário é sobre o texto. Esse texto, então, é um texto que trata de qual assunto? Porque há determinados assuntos que são mais fáceis que outros. Se eu discutir num texto questões de ética, provavelmente aqui, é um texto mais fácil de ser entendido do que questões ontológicas ou mesmo questões epistemológicas. Porque eu digo isso, pela experiência na sala de aula mesmo. Então toda vez eu trabalhei já com muitas disciplinas, muitas mesmo, eu atuo na universidade há 11 anos e já passei, sei lá, mais de 15, 20 disciplinas diferentes. Mas vamos pegar um exemplo bem simples, Toda vez que eu entrava na sala de aula numa disciplina de ética, era bem mais fácil de cativar a turma, que não eram da filosofia, que eram de cursos diversos, e era bem mais fácil a turma entender aquilo que eu estava falando, porque eu poderia, por meio de exemplos, explicar o significado do meio termo do Aristóteles, o significado do eterno retorno do Nietzsche. Mas, por exemplos, assim, do dia a dia é fácil de explicar. Agora, nas turmas de epistemologia, por exemplo, eram aulas mais difíceis porque eu estava falando de métodos científicos, porque eu estava falando de paradigmas epistemológicos, e aí até eu poderia citar exemplos, mas teriam que ser exemplos dentro de áreas científicas, porque a epistemologia que eu estou mencionando aqui é uma epistemologia mais voltada para a teoria da ciência, para a filosofia da ciência. Então eu teria que explicar exemplos dentro da engenharia, dentro da química, dentro das ciências humanas também, por que não, Mas aí ficaria mais complicado. Enfim, resumindo o papo, é isso, Depende muito do leitor, em primeiro lugar, mas também depende muito do texto, o que ele está tratando.
E para complementar, em relação ao texto, eu diria também que depende muito da linguagem do filósofo, porque há filósofos que são mais difíceis que outros. O texto deles é mais complicado, então isso também deve ser levado em consideração. Tá, chega de papo, vamos para os exemplos, vamos lá então. Eu separei aqui vários, e não peguei apenas alguns livros que estão aqui na minha biblioteca para exemplificar mesmo. Então vou começar citando 2 livros do Kant. Kant. O Kant com a Crítica da Razão Pura e o Kant com a Metafísica dos Costumes. O que eu posso dizer sobre isso? Esse livro aqui é bem mais complicado, porque ele está tratando dos limites do conhecimento humano, e ele está falando de metafísica e de teoria do conhecimento. Esse livro é mais fácil que esse. Por quê? Porque aqui ele está tratando do direito e da ética. Então aqui, ao falar sobre, sei lá, o númeno, ao falar sobre objetos metafísicos, ele vai falar sobre a razão, sobre a dialética transcendental, ele vai falar sobre a incognoscibilidade do número, e aí segue. E aí já fica um pouco mais difícil de explicar, e o texto acaba sendo mais pesado nesse sentido. Já aqui o Kant ele vai tratar do direito, o que é o direito. Né? Por exemplo, ele vai falar, né, o direito é coercitivo, tem que ter coerção para ser direito. Mas ele diz, mas há exemplos como necessidade e equidade que não há coerção. Logo, esses 2 exemplos seriam direitos latos e não estritos. Tá, ok, não sei nada sobre equidade e necessidade, mas a partir dos exemplos que ele dá mesmo, aí tu entende. Porque são relações humanas que se dão a partir desses exemplos. Resumindo, esse livro sempre seria mais fácil de ser explicado do que esse, porque aqui metafísica, aqui filosofia do direito. Então, um exemplo apenas para vocês entenderem, né? Então vocês conseguem ler este livro aqui de forma mais fácil do que esse. E claro, né, é Kant, né? Não é simples, né? Então tu vai começar a leitura, tu vai ter dificuldade, mas tu vai continuar com a leitura, né? E as minhas leituras são sempre todas elas sublinhadas, riscadas. Então, por exemplo, aqui, né? Eu começo aqui já na introdução, já separo, já coloco aqui no ladinho aquilo que a obra vai tratar, os temas de cada tópico, de cada parágrafo, faço divisões, risco e tudo mais. Então, no momento que eu passo, eu tô lendo esse tópico, entendi, beleza, vou passar para o próximo tópico. Li ele, não entendi, eu paro, volto, releitura, não entendi, vou buscar comentadores até entender, para passar para o próximo e assim por diante. Então o primeiro exemplo é este, e também essa leitura ativa que eu sempre defendo aqui, né, para vocês, que não adianta também estudar um livro de filosofia apenas passando os olhos, apenas uma leitura rápida, apenas para título de conhecimento da obra sim pode ser, mas para estudo é impossível, porque a gente tem que parar no texto, discutir com o texto, resumir o texto, entender a tese por trás do texto, etc. Próximo exemplo, vem aqui uma tríade, né, 3 obras que são, né, as obras do Hart, o conceito de direito, depois eu cito Levando os Direitos a Sério, do Dworkin, e eu cito Direito e Democracia, do Habermas. Então aqui nós temos 3 livros que eu separei eles para comentar junto, por quê, né? Porque são nível, não sei, vou colocar aqui, né? Tá, eu vou jogar os 2 pro nível fácil ou intermediário e nível difícil. E os 3 falam de filosofia do direito e esse também de filosofia do Estado. O conceito de direito é um livro que eu jogaria no fácil ou intermediário, né? Ele seria intermediário se é alguém que não conhece nada de filosofia do direito, e ele seria fácil se é alguém que já conhece filosofia do direito. E ele está nesse nível fácil e intermediário, por quê? Porque é uma leitura, ele é um analítico, né? Ele parte de uma base analítica e, portanto, é um texto muito bem apresentado, e as teses presentes aqui são todas elas bem trabalhadas e é tudo muito organizado. Então, ler claro, né, uma leitura ativa, com calma, com estudo, tu consegue entender. Mas aí tu fica a nível fácil ou intermediário, dependendo do teu nível, né? O segundo exemplo que eu trago aqui é do Dworkin, e também esse eu colocaria a nível fácil ou intermediário, dependendo do nível do leitor. Mas é uma leitura também que flui muito bem.
E essa é uma leitura um pouco diferente dessa, essa é bem mais analítica, né? Tu percebe claramente aqui que todo o parágrafo tá posto aí porque era para colocar aí. Já esse não é assim, nesse sentido, né, de tudo muito organizadinho, até porque aqui, dependendo do capítulo, do nada, tu pula para um assunto que não tem nada a ver com o tópico anterior, então acontece muito nesse livro, até porque são vários artigos que o Dworkin juntou e publicou nessa obra aqui. Mas aqui, né, nessa obra de 77, o Dworkin, ele trabalha com muitos exemplos. E ao trabalhar com muitos exemplos, o texto fica mais fácil. Então ele está explicando lá a questão dos princípios jurídicos, aí ele já puxa um caso para mostrar essa relação de regras e princípios jurídicos. E aí tu entende a partir dos exemplos. E por fim, eu separei aqui a Direito e Democracia do Habermas, né, que também está dentro desse debate do direito, da política, aqui, né, direito política, aqui principalmente direito. E essa obra eu já classifico como nível difícil, mesmo se o leitor conhece já Habermas, mesmo se o leitor já conhece filosofia política, filosofia do Estado, filosofia do direito, esse livro é difícil porque, primeiro, o texto é difícil, né? A leitura do texto é difícil, e segundo, a forma como ele apresenta aqui e a complexidade do assunto acaba tornando o texto difícil. É um texto super complexo, é um texto que cada linha tu tem que parar porque já tem muita coisa para discutir. Eu lembro que numa das aulas que eu dei desse livro, por exemplo, eu fiquei numa aula inteira 3 horas discutindo uma página do livro. Então ficamos 3 horas discutindo uma página, né? 2 parágrafos, um parágrafo durante 3 horas. Isso é bastante comum na filosofia. Então aqui é difícil pelo texto em si, pela linguagem em si, mas também pela complexidade do autor, porque ele vai muito a fundo, ele puxa muita coisa aí, que tu tem que pressupor muita coisa, e é sempre complicado ler um livro assim, mas muito gratificante porque enriquece muito o leitor, né? Então, 3 exemplos aqui. Continuando, passo agora para uma outra temática, que é a filosofia da ciência. Trago aqui 2 exemplos, Thomas Kuhn e Feyerabend. Então, começo por esse. Esse é um texto que eu jogo como fácil, né? Apesar de ter um ponto que eu já vou comentar. É fácil porque é um texto que flui muito bem, né? Tu consegue fazer a leitura e entender, né? Ele pode se tornar um pouco intermediário, por quê? Porque ele trata muito da história da ciência, então ele puxa muito a questão dos pré-socráticos, dos antigos, e vem tratando, né, dos grandes paradigmas da filosofia da ciência, para apresentar depois, mais para frente, a sua visão, né, daquilo que ele entende enquanto historicidade das ciências. Então pode ser difícil dependendo do assunto e, portanto, dependendo o nível do leitor. Eu sou um leitor que não conheço nada de filosofia da ciência, ou até mesmo conheço pouco sobre a história da filosofia e a história da ciência. Esse livro vai se tornar um livro intermediário. Ele não chega a ser difícil porque é uma leitura que flui bem, né? Mas ele fica intermediário porque o leitor não consegue acompanhar muito bem aquilo que está sendo apresentado, porque ele não conhece muita coisa. Mas é um livro que ficaria, então, né? E tudo que eu estou falando aqui é sempre a partir do meu ponto de vista, né? A partir daquilo que eu penso, né? Das minhas leituras e tudo mais. Óbvio, né? Não poderia ser diferente, né? Então não existe uma regra que fala isso aqui é fácil, isso aqui é médio, isso aqui é difícil. Isso a partir daquilo que eu penso, das minhas leituras, da minha experiência. E isso muda de leitor para leitor. Mas apenas aqui, né, esse vídeo tem esse objetivo de passar apenas uma visão, né, desse assunto de filosofia fácil, média e difícil. Então, exemplo aqui. E o segundo exemplo é do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. E esse livro, já jogo ele como um livro intermediário difícil. Por quê? Porque é um livro que já está apresentando a teoria do autor. E ao apresentar a teoria do autor, que é a questão das revoluções científicas a partir dos paradigmas científicos, a partir dos conceitos que ele vai elaborar aqui, ciência normal, crise, revolução, nova ciência normal, é necessário entender um pouco disso, entender um pouco do autor para entender aquilo que ele põe aqui. E além disso, também ele trabalha muito com a história da física e, portanto, conhecer já um pouco da física moderna, da física contemporânea,
os clássicos, né, Newton, Galileu, e depois no século XX, a física do século XX, acaba sendo importante porque ele acaba, né, exemplificando muito a partir da física. Diferente do Dworkin aqui que eu tinha citado, que exemplifica a partir das histórias dos julgamentos nos Estados Unidos, aqui o contexto é sempre a física moderna e a física contemporânea. Então, mais 2 exemplos que eu quis mencionar. Vamos para mais exemplos. Aqui eu trago, então, 3 obras antigas do período da era helenística. E aqui eu começo com Sêneca, Aprendendo a Viver, um livro fácil, porque o assunto é palpável, né? É possível entender o assunto porque remete à existência humana, à vida e como enfrentamos os problemas. E é uma escrita fácil também de ser entendida, então um nível fácil. Passo agora para um cético, Sexto Empírico, eu já coloco esse como um livro de nível difícil, porque aqui tu já entra num debate sobre o ceticismo, portanto sobre o conhecimento, e aí já fica um pouco mais pesadinho o assunto. Ele mesmo traz vários exemplos, mas mesmo assim o troço fica meio complicado, porque tu tem que entender um pouco da época, né, do cenário que ele estava inserido, e também entender um pouco mais de questões que envolvem a questão do ceticismo, teoria do conhecimento, epistemologia, essas questões todas, né, de uma filosofia mais teórica. Então coloco como difícil, e aqui no meio do caminho eu trago um também desse período, que é do ecletismo, né, o Cícero, né. E aqui o Cícero das Leis é um livro intermediário, porque ele não chega a ser difícil porque a leitura é fácil, mas é intermediário porque aqui ele trabalha muito com a questão do direito romano, então temos que conhecer um pouco do direito romano, e ele apresenta a sua tese do justnaturalismo. Então, né, coloco aqui, não é tão simples assim, porque pressupõe aqui algum conhecimento e também pressupõe um pouco do entendimento do seu pensamento e das obras que ele produziu a partir dessa, né, dos deveres, da República. Então tem que conhecer um pouco do pensamento dele como um todo para entender melhor essa obra que ele põe aqui. Rapidamente, mais 2 exemplos que eu trago aqui. Maquiavel com a obra O Príncipe e Voltaire com o Tratado sobre a Tolerância. 2 exemplos de livros fáceis. Tanto Maquiavel com O Príncipe como o Tratado aqui do Voltaire são leituras que fluem muito bem, nós conseguimos entender facilmente aquilo que está sendo apresentado aqui. Aqui o Voltaire começa trabalhando com o caso Jean Calas, então tu entende o caso, tu lê o caso que ele acaba relatando, e aí ele vai puxando elementos que ele vai discutir a partir desse caso em torno da questão da tolerância. Então, ok, eu jogo esse como um livro fácil, e esse aqui eu também coloquei como fácil, mas com um breve comentário aqui, né? Por quê? Porque Maquiavel é sim fácil de ser entendido, porém ele trabalha muito também com a história, com vários exemplos da história antiga, alguma coisa da história medieval, mais da história antiga, e aí tu tem que conhecer alguma coisa sobre história para entender o exemplo que ele está mencionando. Mas sempre são exemplos, então tu consegue entender a teoria dele, mesmo não conhecendo aquele exemplo, aquele personagem histórico, aquela guerra que ele menciona aqui e tal. Então, fácil, intermediário talvez, pela questão da história, mas continua sendo nível fácil. E para finalizar, mais 2 exemplos aqui do mesmo autor, como eu fiz com Kant, né, com a Crítica da Razão Pura e Metafísica dos Costumes. Aqui eu trago Fenomenologia do Espírito do Hegel e Princípios da Filosofia do Direito do Hegel. Eu jogo esse, então, como um livro intermediário e esse difícil. Esse difícil porque é uma leitura super difícil e o assunto é super complexo, né? Quando eu falei é difícil porque depende do texto, né, e do assunto que está sendo tratado. O texto é difícil, é muito difícil, e o assunto mais ainda, é mais difícil ainda. Então, um livro super difícil. E do mesmo autor eu já trago aqui um que eu colocaria também como difícil, mas já talvez caindo para o intermediário. É que falar que Hegel é intermediário é meio difícil, é meio brabo, né? Então é melhor deixar ele sempre no difícil, mas aqui se for puxar aqui, classificar, eu jogaria esse como intermediário, porque o texto continua sendo difícil, a forma como ele escreve, mas o assunto que ele traz aqui não é tão difícil quanto o da Fenomenologia do Espírito ou de outra obra dele, como Ciência da Lógica. Porque aqui ele vai falar do direito abstrato, ele vai falar da moralidade, portanto, quando ele entra na moralidade, quando ele entra no direito abstrato, ele vai falar da pena,
né, da punição. Quando ele entra na moralidade, ele vai falar sobre responsabilidade, do que somos responsáveis. E quando ele entrar na eticidade, ele vai falar da família, da sociedade civil, do Estado. Então, nesse sentido, fica mais fácil de captar a ideia do que este, né, que ele vai falar, sei lá, do mundo invertido, ele vai falar da razão como forma de alcançar o absoluto, ele vai falar das formas do espírito, ele vai falar das formas da consciência, certeza sensível, a percepção, o entendimento, e é um assunto mais complicadinho, né? Enfim. Então, gente, esses são exemplos que eu quis mencionar aqui nesse vídeo, apenas para complementar o vídeo anterior. Eu vou deixar aqui no cardzinho o vídeo anterior para quem não viu, né, para vocês assistirem. É um complemento e uma ampliação daquele vídeo com vários exemplos. E lembrem que estamos, né, nos últimos dias aí do nosso curso. Esse curso é o grande curso que eu fiz até hoje, que eu estou disponibilizando para vocês. É um curso super completo, tanto na parte das aulas, dos vídeos, como na parte do texto. Ele tem vários outros fatores aí que também acabam agregando no conhecimento. Então, deem uma conferidinha aí, o link está aqui na descrição. E entrem na turma, façam parte da próxima turma, porque aí podemos filosofar muito ainda por meio desse curso. Forte abraço e até o próximo vídeo.